Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stolpe, sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje no Clássico ou Lasanha vamos falar de um carrinho sensacional que teve várias versões icônicas, obviamente, já viram na capa, né? Estamos falando do Fiat Uno. Pois é, o Fiat Uno foi um carro assim inovador em vários sentidos, teve várias versões legais pra caramba. E ele nasceu na Itália em 1983 como um hatch compacto, obviamente, né? E era revolucionário para sua época, né? E ele foi projetado pelo estúdio, obviamente, do Giorgetto Giugiaro, né? Teve vários carros legais que ele projetou. Ele veio para ser prático, econômico, para ser principalmente um carro acessível, né? Ele tinha um design ali todo quadrado que maximizava o espaço interno, né? Que para a época foi uma sacada genial. E logo de cara ele ganhou na Europa o prêmio de carro do ano em 1984. E ele foi produzido em vários países, inclusive Polônia, Venezuela, enfim, vários lugares do mundo. No Brasil, ele chegou em 1984, substituindo o Fiat 147, que até então era o carro popular da Fiat, né, e virando o Fusca moderno, né, o Gol, talvez, da Fiat, né, no Brasil. E eu lembro que o Uno, logo que chegou, logo que foi lançado, assim, ele fez bastante sucesso e conquistou uma fatia grande de mercado porque ele tinha um preço acessível e uma mecânica muito simples, né? O Uno tinha desde a suspensão, o motor, enfim, ele era um carro simples. Não era um carro muito elaborado em termos de projeto em si, né? Ele era produzido em Betim, na fábrica da Fiat, e passou por várias reestilizações. Ah, ele foi lançado com a frente alta, né, em 1984, depois em 1990 ele teve um facelift, aí ele teve várias versões icônicas e depois em 1997, se eu não me engano, 98, que foi lançado o novo Uno, com um design aí já mais arredondado, tá? Enfim, aí já virou um carro extremamente moderno. E ele foi o carro muito vendido, vamos dizer assim, né, por vários anos, brigando principalmente com o Gol, né, nas décadas de 80 e 90 aqui no Brasil. E a produção dele foi até 2021, com mais de 4 milhões de unidades vendidas e fabricadas aqui só no Brasil. É um verdadeiro ícone, né, das ruas brasileiras. Ah, Esse vídeo aqui eu vou mudar um pouquinho a dinâmica. Normalmente eu mostro carros lasanhados e depois eu mostro carros clássicos. No caso do Uno, e assim, você não tem muito Uno lasanhado, a real é essa, né? Não é o carro que você vê socado no chão, com os rodão, com projeto disso, daquilo, tal. Enfim, até tem, ou então super detonado, mas assim, não foi, eu não achei interessante trazer desse jeito para esse vídeo. Então eu vou mostrar versões básicas e versões especiais, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, esse aqui foi o Uno 1988. Eu não achei dos Unos 1984 os primeiros lançados no Brasil, mas eles eram exatamente de 84 até 88. O Uno 1.3S era o Uno 1.3S, não mudou absolutamente nada. Ele tinha aí as versões, né, S, CS, enfim. Mas era exatamente este carro. Esse aqui pedem 65 mil, a FIP dele é R$ 4.500. Esse aqui já está com placa preta e me parece, pelo menos pelas fotos, né, em excelente estado de... Não sei se... Deixa eu ver aqui. O cara não coloca... Eu não entendo gente que quer vender e não coloca a descrição do carro. O cara não fala se ele foi restaurado, se ele é original, não fala nada. Se ele tá na família não sei quantos anos, o carro fala que dá 45 mil quilômetros. Tá, cara, explica de onde veio isso. Enfim. Este aqui, eu acho essa frente, que esse aqui não vai dar problema, mas tem outros. Eu acho essa frente alta mais bonita de todas. O projeto de suspensão traseira do Uno era extremamente simples. E dava para levantar, se você encostasse assim, botasse as mãos para trás, assim, segurasse um paralama, você tirava o carro do chão.
Várias vezes a gente fez isso com os amigos que tinham Uno, a gente simplesmente levantava e puxava, botava o carro em cima da calçada. Vixe, que a gente aprontava. Eu tinha alguns amigos que tinham Uno, e era muito engraçado. Tá aí. Esse aqui, isso é um acessório que na época que não existia sem parar, né? Todo mundo que viajava de Uno, é o que eu falei, eu tinha alguns amigos que tinham Uno e a gente sempre viajava juntos, ia pra praia, enfim, para vários lugares, até para Birigui eu já fui de Uno. E este cinzeiro aqui era exatamente onde ficava o dinheiro do pedágio. Então a galera já entrava no carro, já botava a grana no pedágio ali, já ia, o copiloto já separava, né? Quem estava no banco do passageiro já separava ali o valor, já entregava o motorista na hora que passava no pedágio, pegava as moedinhas, botava de volta ali e era um barato, cara, era muito, muito legal. E esses comandos aqui também eram completamente diferentes, né, do padrão. E foi o único carro, óbvio, a única linha, vamos dizer assim, né? Porque o Uno, o Premio, a Elba, a Fiorino, enfim, dessa época, todos eles tiveram esses comandos, né, na mão, assim, na frente, e era muito legal, e era prático para você ligar, tanto que a seta ficava ali em cima, limpador de para-brisa, farol, ficava tudo ali à mão do motorista, né? É muito mais do que você hoje ter que abaixar para acender o farol, por exemplo. Eu achava esse comando muito legal mesmo. Pena que não pegou, né? Ficou só no Uno mesmo. Na família Uno, vamos assim dizer, né? É, o step dentro do motor aqui, né, do capô, é muito engraçado. A teoria era boa, mas assim, o carro de rua, a teoria era que com o step aqui dentro, ele já estaria aquecido se você precisasse trocar, colocar o pneu, porque aí você está com 3 pneus aquecidos, um pneu frio, né? Ou então para liberar espaço no porta-malas. Enfim, tem várias teorias, né? Mas era uma solução engraçada, eu acho, né? Mas tudo bem. O porta-malas do Uno sempre foi isso, né? Nunca foi gigante, mas também não era minúsculo, né? Ele tinha 290 litros de porta-mala. Aqui, ó. Esse aqui é um outro 1.3S, esse de 1987, um pouquinho mais antigo até. O no todo original, motor feito, tem o NF, manual, chave reserva. 21 mil reais, então, olha a diferença. Esse aqui pede 65 mil reais, não fala nada, tá com placa preta. Esse aqui não tá com placa preta, mas tá impecável, original, e o cara pede 21 mil reais. E aí? Esse tá com as calotinhas, olha que legal. Este carro tá impecável também, né? 21 mil reais. Eu sou muito mais pegar esse daqui do que aquele outro 65. Ó, os bancos. Cara, que carro legal esse aqui, hein? Tá bem bonito esse carro, gente. Bem bonito mesmo. Tá aí. Ó, chave reserva, manual. Tá muito legal. Eu adoro essa frente do Uno. Essa frente alta é muito bacana com essa grade, esse símbolozinho. Eu acho perfeito, a melhor de todas, né? Esse já é um 4 portas, olha só, deixa eu pegar aqui, ó. Olha que curioso. Esse é um Mille Electronic 1993. Eu achava que essa frente tinha mudado em 1990, mas acho que não, hein? Falei bobagem. Tá bom. 29.800, 193. Já cabe placa preta nele. Este é um 4 portas, Mille Electronic. Esse Electronic era ignição eletrônica, né? Não era injeção eletrônica. O painel era bem completinho, obviamente não tinha contagiros, né? Mas tá aqui. Aí aqui você já vê algumas diferenças, né? No cofre e tal. Mas enfim. Muito legal este carro. Ah, aqui é o acabamento, né, do limpador de para-brisa. Que legal esse carro, gente, ó. E era basicaço, né? Ele tinha o ventilador, ponto. Não tinha nem o isqueiro aqui, não tinha nada, né? Esses carros eram extremamente básicos. O Uno também foi o primeiro carro que tinha aquele sistema que levantava o banco inteiro, né? Para a pessoa de trás entrar. Eu acho que tem foto aqui depois. Tá aí, Mille Electronic. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem outro milho eletrônico aqui.
Vendo, não interessa em troca, papapá 93 gasolina, vermelho, placa preta original, incluindo step, roda e pneu, possui ar-condicionado original Fiat e ar quente. Vidros originais, apenas um farol e dois piscas são paralelos. O resto é tudo original, manutenção toda em dia, econômico. Olha só a diferença. Pintura está gasta, tem algumas manchas. Mas olha a diferença do texto que o cara coloca aqui, né? Carro com 183 mil quilômetros, realmente relativamente baixo para o ano. Foi no martelinho recentemente, enfim. E o cara pede só 17 mil reais, já com a placa preta. Ou seja, para mim aquele de 65 é muito antigo oportunista, gente. E tá aqui, ó. Muito, muito, muito legal esse carro. Ó. Que legal. E era engraçado, né? O Uno também ele tinha aqui essa parte de. A parte de cima da porta era na cor da carroceria, né? Era um acabamento completamente diferente, né? Mas era muito legal. Os bancos que faziam barulho de mola. Esse aqui. Então, esse aqui eu trouxe um Mille 1995, R$ 34.900. Já cabe placa preta. Neste aqui também. Se pensar que esses Unos com frente baixa já cabe placa preta, meu Deus. Eu lembro quando lançou isso aqui. Aí, ó. Esse é um duas portas Mille EP. Era uma versão especial do Mille, que já era uma versão mais luxuosa, né? Com vidros elétricos. Aqui já tinha mudado o painel, é verdade, olha só. Aqui já tinha mudado o painel, não tinha mais o cinzeirinho que andava para o lado para o outro, mas aqui abria e era um cinzeiro também, porta-moeda e porta-tudo. Esse painel já ficou mais moderno, aí já tiraram os comandos aqui, né? E já veio o comando mais tradicional. Que legal, gente. Ó, esse aqui tá bem bonitinho, hein, esse carro. Deixa eu ver, tem ar-condicionado? Acho que não, né? Temperatura, não, ventilador, limpador e desembaçador traseiro, com um toca-fitas Pioneer de época. Muito legal o câmbio de 5 marchas. Os primeiros Unos, em 1984, tinham um câmbio de 4 marchas. Cara, que legal esse carro. E para fechar aqui foi o último Mille, né, dessa geração, 2003, que aí mudou aqui a grade, né? Eu falei 98, o novo Uno, não, o novo Uno, o projeto do novo Uno, talvez ele até tenha convivido com essa versão aqui, eu não lembro, não sei agora, gente, me peguei. Vou até pesquisar depois isso daí. Mas enfim, este aqui foi o Mille de última geração, vamos dizer assim. Eu não entendi porque raios eles tiraram, acho que economia de custo, tiraram a ré de um dos lados, enfim. Mille Fire. Aqui já usava o motor Fire, não era mais o motor Fiasa 1.0. Esse aqui foi a última geração de Mille, é capaz de ter convivido junto com o Uno mais redondinho, mas eu acho que o redondinho é de 2000 e pouco. Eu peguei a informação aqui, mas eu acho que não foi uma informação muito verídica, né? Uma informação muito acertada, vamos dizer assim. Mas faz parte. Ah, Bom, desculpa. O Uno foi efetivamente um fenômeno de vendas, né? Como eu já disse, com mais de 4 milhões de carros fabricados e vendidos no Brasil. E ele foi carro popular por vários anos seguidos, né? Ele que lançou a febre do carro 1.0. Né? E ele foi meio que a ascensão, vamos dizer assim, da classe média brasileira, porque o Gol era maravilhoso, super legal, mas o Gol era um carro muito caro, as versões especiais, o Gol GT, o GTS, o GTI, eram versões muito caras, né? E o Uno foi o primeiro, em 1987 ele lançou o Uno 1.5R e tinha o Gol GTS, né? E ele lançou o Uno 1.5R que foi um esportivo mais acessível, né? Que era um carro muito legal. E o Uno tem a versão icônica, que foi o primeiro carro turbo de série de produção, né, do Brasil, que foi o Uno Turbo IE de 1994.
94. Ele era um hot hatch, vamos dizer assim, né? E só teve 1.801 unidades produzidas até 96, o que torna ele hoje um carro raro, difícil de ver, difícil de achar. Ahn, e ele teve várias opções de motorização, né? Então ele foi lançado com o motor 1.3, depois veio o famosíssimo Uno Mille 1.0, teve o 1.5R, 1.6R, 1.6R MPI, 1.6 MPI e o Uno Turbo, motor 1.4, aí até isso eu tô falando do Uno quadrado só, tá, gente? Então ele foi lançado em 1984 com motor 1.3 Fiasa, com 59 cavalos e 10 kg de torque. O 0 a 100 dele era em 12 segundos e meio, com máxima de 150 km por hora. 9 km por litro na cidade, 12 km por litro na estrada. O Uno, quando lançou, na verdade toda essa geração quadrada praticamente, ele tinha 3,64 m de comprimento, com 1,54 de largura, 290 litros de porta-mala. O que muda um pouco aqui é peso. Quando ele lançou, ele tinha só 800 quilos. Era muito leve. O Uno Mille, né, que foi o 1.0 aí que lançou a moda do 1.0, vamos dizer assim, ele foi lançado em 1990 com um motor Fiasa, com 48 cavalos, 7,4 kg de torque, 0 a 100 em 17 segundos, com máxima de 139 km por hora. A pegada desse carro foi, obviamente, a economia de combustível. Ele fazia 12 por litro na cidade e 15 na estrada, né, que eram ótimos números para a época. Até hoje, na verdade, né? Como eu falei aqui, em 1987 eles lançaram o primeiro Uno esportivo, que foi a versão 1.5R. Ele tinha, aí já não era mais um motor Fiasa, era um motor Sevel. Ele tinha 86 cavalos com 12,9 de torque. O 0 a 100 dele era em 10,5 segundos, era muito rápido para a época. Máxima de 181 km por hora, só que tinha um preço, né? 6,5 na cidade, 10 na estrada. Depois, em 1990, veio o 1.6R ainda carburado, com 88 cavalos, 13,7 kg de torque. O 0 a 100 dele em 11 segundos, pouquinho pior do que o 1.5. Máxima de 166 km por hora, 7 por litro na cidade e 11 na estrada. Em 1993 que veio o 1.6R MPI. Aí já era um carro com injeção eletrônica, já era outra tecnologia, também usava o motor Sevel, mas ele tinha 94 cavalos, 13,7 kg de torque. O 0 a 100 dele em 11,2, com máxima de 173, 8 por litro na cidade, 14 na estrada, e aqui ele já pesava 923 quilos. 123 a mais do que o Uno de primeira geração. Mas o que eu acho curioso é que eles vão melhorando o carro e piorando os números, né? O 1.5R com 86 cavalos, 0 a 100 10,5. 1.6 com 88, 0 a 100 11. 1.6 MPI com 94, 11,2. Não dá pra entender, né? Enfim. E o suprassumo dos Unos esportivos, que era o Uno Turbo, lançado em 1994, com motor Sevel 1.4. Ele tinha 118 cavalos, 17,5 kg de torque. O 0 a 100 dele era em 9,2 segundos, foi o Uno mais rápido de todos, com máxima de 195 km por hora. E ainda assim fazia 9 na cidade e 12 na estrada. Nessa época pesava 975 quilos. E é muito legal. Vou mostrar para vocês agora aqui as versões especiais do Uno que eu encontrei. Este aqui de 1988 foi praticamente a primeira geração do Uno 1.5R. E aí eu pego assim, o cara vendendo 1.0 Mille por 65 mil, eu tenho aqui 1.5R por 30 mil reais, né? Pô, eu acho muito mais legal isso daqui, mecânica em dia, bom de lata, original, roda de liga do modelo 1989, é verdade. A FIP dele é 4.800, o cara pede 30 mil reais. Foi o Uno esportivo, né, com a frente alta ainda. Muito legal, com a tampa preta, 1.5R, tinha umas faixas aqui na lateral, essas rodas. Essa roda tinha só uma tampinha, né, mas enfim. É verdade, os Unos versões especiais, eles tinham aqui uma ponteira achatada, né. Nem lembrava disso. Com farol de milha. Olha só, que legal. Os bancos, eu acho que não era esse tecido assim.
Não lembro agora. Tem um outro 1.5R que a gente já dá uma olhada. Mas tá aí, ó. Um Uno 1.5R em ótimo estado. Eu sei que o 1.6 MPI ele tinha a tampa cinza chumbo fosca. Agora eu não lembro se o 1.5R tinha a tampa assim preta e brilhante. De verdade eu não lembro. Também não lembro desse contorno vermelho aqui no Fiat. Mas tá aí. É uma versão muito legal do Uno. Vamos ver esse outro aqui. Esse outro tá com as rodas trocadas. O cara pede 29.900. Cabia uma placa preta aqui. Esse era um preto aí, obviamente, né? O vermelho, tinha o vermelho e o amarelo. Eu acho que tinha prata também, que as faixas eram pretas e o preto as faixas eram cinzas. Que legal que tá esse carro, gente. Ó, muito legal. Ele tinha todos os detalhes no interior vermelho. Ah, esse aqui é o tecido, acho que original. Exatamente. Esse aqui é o tecido original. Acho que o encosto de cabeça, se eu não me engano, ele tinha um aqui no meio, não era? Boa pergunta. Mas era muito legal esses bancos. De bom gosto, diferente do tecido que a Volkswagen usava em alguns carros, que, meu Deus do céu. Muito, muito, muito legal. O cinto vermelho. Esse cinto vermelho era icônico. Que demais. Aqui foi 1.6R carburado ainda. Esse aqui o cara pede 38 mil reais. Último frente alta que saiu e primeiro 1.6R. Carro para pessoas exigentes, possui placa preta, está muito bem conservado, ar-condicionado, manual, vidro elétrico, trava elétrica e câmbio revisado. O câmbio desses carros era uma bucha. Nossa, a segunda para entrar era muito ruim. Mas tá aí. Olha só que legal. Esse aqui tá impecável, hein? Olha que carrinho legal, bonito. Com as rodas originais, todinho original. Legal aqui o fundo do porta-malas. Esses cintos vermelhos maravilhosos. O 1.6R, o volante original. Que legal esse carro. Que legal mesmo. Tá aí, ó, 1.6R por 38 mil reais, a chance de você, canelada 30 conto, vai chegar ali em 32, 33, 35 que seja, né? Mas você tem um ícone esportivo nacional muito, muito, muito bacana. Esse aqui ainda é 1.6R carburado, mas já com a frente baixa, né? 50 mil reais, 55 mil reais, placa preta, ar-condicionado, vidro elétrico, trava, blá blá blá. Enfim, esse aqui já tem toda a cara de antigo oportunista para mim, não me leva a mal, mas porque o carro 55 mil reais, o farol tá zoado, a grade tá opaca, ou seja, foi trocado. Esse carro recebeu uma pancada na dianteira, dá para ver aqui que tá amassado, né? É, tá com as rodas do Tempra, tá? Então, assim, esse aqui para mim, mas tá com a tampa, com as faixas pelo menos estão certas, né? É verdade, o 1.5R não tinha faixa aqui, tinha e aí aqui já virou só o adesivo, né? Com a versão do carro. As lanternas estão bem diferentes, ó, essa aqui dá para ver, tá bem mais clara do que essa. Então assim, cara, esse seu carro não vale 55 mil reais, não me leve a mal não. Mas tá aí. Aqui que eu falei que tinha uma foto do que levantava, como levantava os bancos, né? Era muito fácil para entrar no Uno atrás, porque ele levantava o banco inteiro, mas ao mesmo tempo não tinha como fazer a gambiarra se tivesse alguém sentado. Tinha que descer para entrar. Que legal. Tá muito bonito o carro por dentro, pelo menos. Por fora precisa de um tapinha. O volante já foi revestido. Não tem jeito, né? Tem coisa que faz parte. Aqui tá com um som que me parece aqueles que sobe a tela. Enfim, deixa pra lá, vai. E aqui nós temos o primeiro de 1993, o primeiro Uno 1.6R MPI. Esse pede 50 mil reais. Já é uma versão legal, uma versão que também não saiu muito, porque era uma versão já mais cara do Uno, que era uma versão injetada. Este azul para mim é o mais bonito. Tinha azul, tinha preto, acho que tinha vermelho também, não lembro. E ele tinha aqui o para-choque cinza, que é a lateral toda cinza, com 1.6R aqui. Essas eram as rodas originais dele mesmo, aro 13. É engraçado, né? Na época, esportivo com roda aro 13. Mas era isso aí. Muito bonito. Andei muito num desse aqui. Eu tinha um amigo na época que tinha um desse. Exatamente assim,
azul metálico, a tampa cinza, né? Tampa chumbo, não era tampa preta, que combinava com o para-choque e com a lateral. Andei muito neste carro, que adorava. Nossa, várias histórias. E tá aí, um belo de um carro muito bonito mesmo. Ok. Ele ainda tinha, esse aqui é 93, ainda tinha o interior antigo, depois só em 94 que mudou o interior, aí veio com o painel e tal, ainda tinha 1.6 MPI com o painel novo. Este aqui foi acho que foi o primeiro ano do MPI e o último ano deste interior. Que bacana. Várias memórias boas, algumas ruins também, com este carro. Muito legal, gente. Esse aqui foi o Uno que ficou no lugar do 1.6R MPI em 1994. É verdade, eu acho que o MPI não saiu com o interior novo porque em 94 eles mudaram o interior do carro e tiraram o 1.6R MPI de linha porque entrou o Uno Turbo. É verdade. E aí, assim, ele ficou. O 1.6R MPI e esse 1.6 MPI era praticamente a mesma mecânica, só mudava ali o 0 a 100 dele, foi para 11.7, alguma coisa assim, mas era o mesmo cavalo, torque, era o mesmo tudo, só mudou a performance dele. E eu achei que ficou feio pra caramba, eu não gostava dessa roda, ficou quatro portas. Obviamente, assim, ele deixou de ser o Uno esportivo e ficou um Uno mais completo, vamos dizer assim, né? O esportivo virou só o Uno Turbo. Mas era um carro muito bom, de qualquer forma, quatro portas. E aqui foi a época que o duas portas deixou de ser moda, né? Papapá, esse já tá com placa preta, 50 mil reais. Enfim, né? Nada demais, assim, é verdade, a mesmo 1.6R também já vinha com contagiros, tal, esse aqui já tem, né, o interior do mais novo, né, que mudava aqui, tudo certinho e tal. É um carro legal. Agora, este aqui é o carro icônico. Este é o Uno que andava mais do que o Uno com escada no teto. É só esse. Os outros não. Todos eles perdiam para o Uno com escada no teto. Primeiro veículo de fábrica, turbo, 85 mil reais, FIP 23. É o que eu falei, foram produzidos 1.800 carros desse. Então, o cara pediu 85 mil, me parece que tá impecável. Tá, é assim, óbvio, né? Tá um pouquinho desbeiçado aqui, mas é um carro com 30 anos, né, gente? O para-choque tá certo, as rodas estão certas, a grade tá certa, e aí você não acha. Esse é o tipo de coisa que você não acha mais. O adesivo tá certo. Aqui também tinha o Multipoint Injection, acho que estava escrito aqui. Que legal! Esse carro foi. Quando lançou isso daqui, meu Deus do céu, todo mundo queria um Uno Turbo com aerofólio. Tinha um aerofólio aqui, os para-choques assim, envolventes, né? Era muito legal, gente, mesmo. O interior era a mesma coisa, né? Mudava aí tecido de banco, porta, mudou o volante. Né? Que legal. E era um carro extremamente rápido para a época. Em 1994, 0 a 100 em 9,2 segundos era muito rápido. E tinha também o Tempra Turbo, né? Tinha o Tempra 16 válvulas, o Tempra Turbo. Eu vou fazer ainda aqui o clássico ou lasanha do Tempra, que é um outro carro icônico. O painel, aqui tinha um painel, ele era bem completo o painel, que tinha temperatura de água, de óleo, manômetro do turbo. ah, aqui, o que era aqui? A temperatura e pressão, acho. Aqui era o manômetro do turbo, aqui era a temperatura de água, enfim, de arrefecimento. Era bem completo o painel e até 240 km por hora o painel, a velocidade máxima era 195. Esse aqui está um pouquinho mais acessível, 75 mil reais. Quem já teve quer ter de novo. Configuração original com ar-condicionado e teto solar, a FIP 23, né? Esse aqui tá bonito, hein? Esse preto, eu gosto do preto. Olha que legal, cara. Pois é, todinho original. Eu acho que o volante desse aqui não tá original, né? Me parece que esse é o volante, aquele era o do Tempra. Mas enfim, tá muito legal esse carro. E obviamente os esportivos, né? Todos com um cinto vermelho. Aqui era a pressão do óleo.
É isso aí, pressão do óleo, temperatura do óleo, pressão do turbo, né? E aí aqui do lado tinha a temperatura da água. Que legal. Multipoint Injection. Eu nunca andei no Uno Turbo, andei muito de Uno Mille, 1.6 RMPI, mas Uno Turbo acho que eu nunca andei. Tá aí. Daqui já dá pra, cara, já dá pra você ter um Uno Turbo com placa preta. Olha que coisa. Você tem um carro turbo de fábrica com placa preta. E esse aqui é o mais caro. O cara pede 115 mil reais. 56 mil quilômetros. Este aqui já está com placa preta. De novo, gente, carro é o dono, né? Não dá para falar se vale, se não vale. Mas, enfim. Eu acho o Uno Turbo um dos carros muito legais. É o Uno mais legal de todos, admito. Eu acho que eu acho que é o único Uno que eu teria hoje seria um Uno Turbo. Mas, enfim. E aí, para a gente fechar o vídeo aqui, eu trouxe não uma, mas duas curiosidades sobre o Uno. A designação Mille, né, apesar de ser um termo em italiano, nasceu no Brasil em 1990 para identificar o Uno com motor 1.0. Mille quer dizer mil em italiano, né, e ele tinha 1000 cilindradas, e na época ele foi lançado porque o governo deu incentivo fiscal para lançar a categoria de carros populares com motor até 1000 cilindradas, né? E acabou pegando tanto aí o Uno Mille que virou sinônimo de Uno, né? Tinha muita gente já chamava só de Mille. Ah, olha o Mille ali. O Uno Mille, qualquer versão que tinha, o cara viu 1.6 RMP e falava Uno Mille, né? Qualquer versão virou Uno Mille, né? Enfim. E o R, que foi lançado no 1.5R, nas campanhas de época, a Fiat falava que era o Uno Racing, né? Então, assim, era o Uno de corrida, que era o esportivão, né? E ele tinha um pacote esportivo que foi desenvolvido no Brasil, que tinha já uma suspensão mais recalibrada, o câmbio era mais curto, os pneus eram mais largos, ele tinha um visual marcante, sempre com faixas, com a tampa do porta-malas de outra cor, né? E era um carro muito leve. E 1.5R das versões R era o que tinha a melhor relação peso-potência e era um hot hatch acessível, né, que ganhou fama aí por fazer curva, era um carro estável, era um carro rápido, era um carro esportivo acessível. Se lembrar que ele foi lançado em 1987, o outro esportivo era o Gol GTS, né, saía o Gol GT e entrava o Gol GTS, que era o outro aí mais esportivo do Brasil. De categoria, eu tô falando de categoria hatch. Porque a Chevrolet tinha o quê? Na época o Chevette hatch, que não era um esportivo. A Chevrolet tinha um outro hatch? Acho que não, né? A Ford a Ford tinha o XR3, é verdade. Era o XR3 que foi lançado em 84, né? Então em 87 mudou o modelo, né? Então era o XR3, o 1.5R e o Gol GTS. Mas o XR3 e o GTS eram muito mais caros do que o Uno. Enfim, fala pra mim, o que você acha? O Uno é um clássico ou é uma lasanha? Eu acho, na minha opinião, tá? Os primeiros que eu trouxe ali, você pega o Uno 1.3 S de primeira geração, mesmo frente alta, enfim, o Uno 1.3, o Uno Mille, não acho um clássico, né? Talvez os Mille de 1990, um Uno Mille Brio, que foi uma versão especial, talvez até possa ser considerado um clássico. Agora, se você pegar os esportivos, 1.5R, 1.6R, 1.6R MPI e o Uno Turbo, esses para mim já estão chegando ali na categoria de carros clássicos. Mas e você? O que você acha? O Uno é clássico ou lasanha? Fala para mim aqui nos comentários. Lembra de curtir esse vídeo, isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Siga o canal, compartilha com os amigos e a gente se vê na semana que vem com outra história de clássico ou lasanha. Lembrando que de segunda-feira sai lista 5, quarta-feira sai clássico ou lasanha e sexta-feira sai qual lasanha, que é uma lista, mas com valor máximo de carro. Essa sexta vai sair carros brasileiros até 30 mil reais. Lembra de comentar aqui o que você achou e valeu, pessoal. Até mais.